No último programa falamos sobre relações humanas. Discutimos sobre as relações na família, na vida profissional, na vida de estudante, em todas as áreas. Falamos um pouco de tudo. E se você perdeu o último programa, clique aqui e você poderá assistir. E no programa de hoje, o nosso tema será afetividade e sexualidade. Então, vamos começar o nosso bate-papo que fica aqui entre nós. Afetividade e sexualidade. Como falar desse tema com a juventude de modo que a informação ela chegue a todo tempo, de toda forma e de todo lugar? Esse é um tema que a gente muitas vezes ouve ele junto, né? Afetividade e sexualidade. Porém, são duas coisas diferentes que andam juntas assim, mas que precisam ser discutidas seriamente igual, né? A gente pode começar pela questão da afetividade, né? O que seria essa afetividade? A afetividade nós podemos trazer aqui que seria algo que me afeta de alguma forma, algo que envolve emoção e sentimento e como eu lido com a situação que me acontece, né? Algo que me afetou, né? Então essa afetividade é formada por esse conjunto de coisas. E a sexualidade seria esse algo instintivo que faz parte do nosso ser humano, daquilo que nós somos e que precisa ser cuidado e tratado igualmente. Mas por que esses temas andam sempre juntos? Porque um interfere no outro. Quando falamos mais a fundo da questão da afetividade e sexualidade, muitas vezes falamos na brincadeira, de uma forma cômica, nunca tratamos de uma forma séria. Por exemplo, na família, quando falamos, às vezes um tio pergunta: ah, tá namorando? Entre os amigos é de uma outra forma, mas nunca tratado de uma forma séria. Porém, quando acontece alguma coisa que foge do comum, já é tratado de uma forma mais séria, de uma forma mais rígida, sendo que isso poderia ser tratado desde o começo de uma forma mais séria, mais dialogada, mais observada, né? A gente pode entender isso como a sexualidade, né? De uma forma ser tratado como algo negativo, né? Algo que não se toca nesse assunto, algo que você tem que descobrir por si só, ou assistir vídeo, ou aprender na aula, ou algo do tipo. Você descobre ela biologicamente, mas você não entende como ela se comporta em você. E a afetividade, algo que deixa ali de lado, né? Que conforme for acontecendo as coisas você vai descobrindo, mas que você em si não trata e não toca aquilo. Não para e sente o que está acontecendo, né? A gente olhando hoje para a juventude, né? Hoje em dia, né, já tem esse movimento das famílias de entenderem essa importância de discutir, de quebrar esse tabu de sexualidade, de discutir isso com os filhos. Porém, para nós que somos jovens hoje em dia, né, na nossa época, a gente fala na nossa época, parece que, né, Muito tempo atrás. mas já era difícil essa discussão, né? Então, algum desses jovens da nossa idade tiveram que crescer e ir descobrindo e se descobrindo. E o quanto isso muitas vezes prejudica a nós hoje em dia, né? Muitas vezes a gente comprou aquela sexualidade como algo negativo, algo que você precisa esconder, algo que você só pode revelar depois que você casar, como se a sexualidade fosse o ato sexual em si, e não é. A gente precisa trazer essa questão da sexualidade ser algo positivo, ser algo que é parte do ser humano, né? Algo que Deus colocou em nós e que nós precisamos saber que existe, precisamos sentir. A questão é o que nós iremos fazer com essa sexualidade, que é essa força instintiva que tem dentro de nós, né? A gente pode fazer um parâmetro de hoje em dia, a gente enxerga a sexualidade como se fosse algo que eu posso usar, algo que eu tenho ao meu favor, e eu vou usar por prazer, ou vou usar para poder satisfazer uma vontade, como se fosse fome, por exemplo. Eu tenho fome. O que eu vou comer? Um pão que vai saciar ou um bolo super caro que eu vou comprar lá no lugar? Eu estou com fome, né? O que eu vou comer, a decisão é minha. Assim também é a questão da sexualidade. Eu tenho uma vontade, eu tenho algo que é inerente a mim, ser humano. Sinto essa sexualidade agora, o que eu vou fazer com ela, essa decisão é minha, né?
Existem várias teorias, né, que trazem essa questão de você canalizar essa força sexual para coisas que você gosta de fazer, né, como criatividade, você fazer uma atividade que você gosta, você criar algo novo e não usar como se fosse um instrumento que eu tenho e que eu preciso usar. Muitas vezes a gente compra essa ideia, né, através de filmes, de séries, onde mostra que a sexualidade muitas vezes serve apenas para você ter o ato sexual. E não é essa a questão, né? Quando se é jovem, todo esse processo biológico de alguma forma é formado, tem esse processo desse descobrimento dos hormônios e tal. Não coincidentemente, é a época do ser humano onde se tem mais essa vontade de viver, onde se tem mais essa criatividade de criar algo novo, de se transformar, que é característico da juventude, e isso sim tem a ver com a sexualidade. Sim, e assim, do jeito que você trouxe, a sexualidade também ela acaba virando um produto, né? Onde está nas prateleiras para todo mundo ver, e eu compro ou não se quiser, porém de uma forma totalmente desinformada. E aí, a gente voltando um pouco, e a afetividade no meio disso tudo? Em qual momento ela é cuidada? Em qual momento ela é tratada? Em qual momento ela é trazida na questão da vida pessoal? Eu vivo de tudo, faço de tudo, mas aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, aquilo que eu trago comigo, não é cuidado, não tem esse olhar mais próximo. Assim, vou vivendo e vou descobrindo. E uma sexualidade desregrada, uma afetividade não cuidada, traz uma vida totalmente desordenada. Eu vivo o que vier. Eu vou reclamar de tudo, nada pra mim vai ser o suficiente, e vou descontando isso tudo que não está resolvido dentro de mim, em tudo. Né? Às vezes vai ser no casamento, às vezes vai ser nas amizades, às vezes vai ser em algum vício, jogo. Por quê? Porque dentro de mim as coisas não estão ordenadas. Eu vivo as coisas conforme elas vêm. E aí vem sempre aquele questionamento. O que eu posso fazer? A culpa não é minha, a culpa é do fulano. A afetividade não cuidada, não tratada, eu vou querer descarregar naquilo que vier pela frente. E é interessante isso que você traz, porque entra naquilo que a gente falava no vídeo anterior, né? É só e isso vai gerando um vazio, porque eu não consigo ir ao encontro do outro quando eu estou preso nisso, né? Mais do que uma afetividade não cuidada, muitas vezes a gente vive uma afetividade negada, no sentido de não mencionar que ela existe. Então, quantas coisas já te afetaram negativamente e você resolveu simplesmente esquecer? Esquecer que aquilo existe. Só que aquilo volta de várias formas, né? A gente pode trazer um exemplo aqui totalmente fictício de alguém que muitas vezes não teve a presença do pai, ou um pai que teve uma presença negativa na vida da pessoa, e ela simplesmente resolveu fingir que aquele pai não existia. E então, as ações dela, a partir do momento que ela nega aquilo, que aquilo de alguma forma afetou ela, afetou de alguma forma negativa, e ela nega aquilo na vida dela, ela vai tendo sérias consequências, desde se relacionar a figuras de homens que teriam a idade do pai dela, até figuras de autoridade, de não responder a figuras de autoridade em consequência daquilo, sendo que é algo que ela simplesmente negou. Aquilo me afetou de forma negativa, preciso tratar, preciso talvez perdoar o pai, preciso talvez ressignificar essa situação, né? Essa negação da afetividade gera consequências muito grandes que interferem na sexualidade, que interferem no ser da pessoa. Esse olhar esquecido para a afetividade, ela pode nos trazer muitas coisas negativas, tanto como na convivência, no fazer das coisas. E traz também o que nós conversamos no primeiro programa, na questão dos anseios, onde vem a angústia, vem a ansiedade, vem tudo de uma vez. É um desequilíbrio, né? É algo, ao falar tão simples, mas se eu deixar passar durante principalmente na adolescência, né? E não cuidar, vira uma tremenda confusão na cabeça, nos sentimentos, nas atitudes, vira tudo confuso. E onde é mais comum ser despejado? Na questão da sexualidade. Ou, se não na sexualidade, muitas vezes na questão do vício. Algo mal resolvido dentro de mim, dentro de você, ela pode se manifestar de outra forma, de uma forma negativa, de uma forma que você não tinha planejado. E ao mesmo tempo, onde fica a santidade, né? Onde fica essa busca do cristão, né? De ser melhor, de estar bem consigo mesmo. Então, nós podemos ver, conforme nós vamos discutindo, isso fica muito distante. Eu trago toda a problemática do mundo,
eu trago toda a problemática familiar, eu trago toda a minha problemática e a ideia do cristão na sociedade, ela se perde. O foco fica, como nós trouxemos aqui, a sexualidade como um brinquedo, por exemplo, né? Eu dou um outro significado para aquilo que já tem um significado anterior. Ou seja, a essência, ela se perde. É interessante que tem um livro do Papa, né? Esse livro aqui, Teologia do Corpo. É um livro enorme, né? Quase uma outra Bíblia, mas que o Papa, ele traz várias catequeses dele, né? E ele traz aqui essa questão de você conhecer o seu corpo e de tudo isso que a gente faz, trazendo pro lado do cristão, né? Mas essa questão da afetividade, da sexualidade, tudo isso que nós sentimos, todas as decisões que nós temos em relação à sexualidade, por exemplo, da castidade, no caso, né, de quem é namorado, ou até mesmo de quem é solteiro, né, e quem é casado é convidado a viver essa castidade, mas disso não ser simplesmente fazer porque a instituição igreja pede, né, que é o que a gente discutia também no programa anterior, mas fazer isso tudo entregando a Deus, entregando ao reino. E é muito interessante porque ele é bem detalhista nesse livro, né, por isso que eu acho que o livro é tão grosso, e ele traz essas questões muito abrangentes, né, em relação aos estados de vida. E aqui é interessante olhar também para o lado do jovem, como ele traz isso, né, de você entender a beleza do seu corpo, você conhecer tudo aquilo que você dispõe, e você conscientemente decidir, né, firmado tanto nessa questão de buscar a santidade, do Cristo que eu quero seguir, e eu decido o que eu vou fazer com o meu corpo, da forma como eu vou tratar as coisas, conhecendo, entendendo, tratando e decidindo. E essa questão da santidade que você trazia, né? Nós temos várias histórias de jovens que são santos, e muitas vezes a gente olha isso e a gente pensa, nossa, preciso ser igual Santo Agostinho, por exemplo, né? Que vivia uma vida totalmente, mas que aí fez isso. Preciso fazer igual para me tornar santo. Não acho que é muito por aí, né, no caso, porque a vida dele que ele viveu foi a vida dele, né, ele, assim como Deus teve o plano para ele, que seguiu dessa forma, e hoje, em qualquer lugar que você vai, se eu falar sobre Santo Agostinho, né, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, mas Deus também tem um plano para nós, Deus tem um plano para você, né, e você vai ser santo dentro da realidade que você vive, você vai ser santo dentro da forma como você vive. Santo Agostinho pode ser uma forma de inspiração para nós, no sentido de ler seus escritos e ver as lutas que ele viveu e que ele passou. Porém, a minha vida, eu, Nicole, tenho as minhas lutas, a minha batalha quanto à sexualidade, quanto à afetividade, e dentro daquilo que eu vivo, eu vou buscar ser santa da forma que eu vivo hoje, dentro da minha problemática, das coisas que têm me afetado, da minha sexualidade, buscando me conhecer, buscando falar sobre o assunto, né? Que eu acho que é muito interessante isso que a gente faz aqui hoje, de tratar isso abertamente e o quanto isso pode ajudar, né, mais pessoas, falar sobre. E isso tudo pode gerar até um certo conflito, a partir do momento que eu mexo, que eu dou uma olhada em tudo isso, e até mesmo pode dar a ideia de querer desistir de tudo, porque dá trabalho, né? Você vai ter que mexer, você vai ter que olhar, e certas coisas podem nos incomodar. Mas para eu bem cuidar da afetividade, para eu bem cuidar da sexualidade, eu tenho que mexer. E todas essas situações precisam ser mexidas de alguma forma, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e possamos melhor nos relacionar com o outro. E tudo isso pode gerar um conflito dentro de nós, mas esse conflito é algo positivo, porque ele quer mexer, ele quer movimento, ele quer algo novo na nossa vida. Justamente, é interessante a gente conseguir enxergar esse conflito, né, essa crise que a gente chama, como algo positivo, algo que eu estou me desestruturando de alguma forma, algo eu vou aprender com essa situação e eu vou me tornar melhor do que eu era antes e mais, eu vou poder ajudar outras pessoas que passaram por isso também dessa forma, né? E a gente entra também na questão das relações humanas. O quanto é importante ter pessoas que vão conseguir me orientar, que vão conseguir me ajudar quanto a essa situação dessa crise e o quanto eu vou poder ser ajuda para outras pessoas depois, né? A gente precisa trazer todo esse conceito, né, iluminado de uma forma psicológica e biológica, mas também trazer ele para dentro da igreja, né? Nós precisamos que esse assunto seja um assunto tratado dentro da igreja, porque como a gente disse no outro vídeo,
Na igreja nós precisamos lidar com as pessoas. A igreja é comunidade, a igreja é comunhão. E eu preciso estar bem resolvido, né? Eu preciso estar de acordo com os meus afetos e com a minha sexualidade, para que assim eu possa ser comunidade, eu possa estar comunidade e assim também poder ajudar as pessoas, né? Mas isso não é um assunto que se resume ao âmbito igreja, né? Em todos os lugares onde a gente vai, a gente vê pessoas que de alguma forma não estão bem resolvidas, a gente vê isso exacerbando de formas como carências, relacionamentos mal resolvidos, né? Eu acho que essa válvula de escape do jovem, né, em relação à sexualidade e afetividade, vai muito na questão dos relacionamentos. Infelizmente, tem pessoas que acham que esse vazio todo que ela sente, toda essa busca, todo esse potencial que a gente trouxe no começo, pode de alguma forma ser saciado num relacionamento. Não é assim, né? Se eu estou com outra pessoa buscando nela algo que eu devo achar em mim, isso não vai dar certo nunca, né? Então, no relacionamento, quando eu entro num relacionamento com uma pessoa, eu preciso de alguma forma estar resolvida também com a minha afetividade, com a minha sexualidade, para que eu não ponha na outra pessoa as minhas esperanças, para que eu não ponha naquela pessoa o sentido da minha vida, porque as pessoas decepcionam, né? As pessoas, de alguma forma, podem errar, podem cair e eu vou junto com a pessoa, né? E é onde a gente se vê jovens que quando acabam um relacionamento, muitas vezes parece que o mundo acabou, tudo acabou, né? Então, essa minha afetividade mal resolvida, essa minha sexualidade, que eu ponho aqui as minhas esperanças na outra pessoa, esperando que ela preencha os meus vazios, que ela resolva os meus problemas, que ela me leve junto. E não, eu preciso fazer isso por mim mesma, né? Eu não preciso que outra pessoa me complete. Eu preciso estar inteira e aquela outra pessoa inteira esteja junto comigo para que nós possamos trilhar um relacionamento. É interessante essa questão do relacionamento em relação a outra pessoa, quando nós depositamos tudo que temos, as nossas expectativas, as nossas esperanças na pessoa. A pessoa, ela pode falhar, ela vai falhar. A situação, ela pode não acontecer. É aí que entra na nossa vida todo esse conhecimento, esse olhar de Deus agindo em nós. Deus, ele não falhará conosco. Ele sempre estará presente em todo momento. Enquanto que a pessoa em si, ela tem as suas falhas. O ser humano erra. Né? E muitas vezes não queremos acreditar nisso, não queremos trazer isso como uma expectativa de vida. E aí, pautando as nossas esperanças, o nosso projeto de vida, o nosso olhar de ser, eu tenho que ser assim, porque um fulano X também, pode nos trazer uma angústia muito grande, que é o que nós trazíamos também no primeiro programa, da questão da decepção. Um ideal não alcançável. Coisa muito importante que até mesmo a Nicole trouxe é a questão do acompanhamento. Por que é importante? O acompanhamento, ele vai te dar um ponto de vista que você ainda não tem na sua vida. Ele tem a experiência, ele tem o conhecimento, ele tem uma bagagem, o qual a gente muitas vezes não tem a mínima ideia. É uma pessoa que vai olhar nossa história de fora. Ou seja, vai olhar de fora da caixinha, que é uma coisa muito importante e essencial. Exatamente. Bom, era isso que a gente tinha para trazer hoje aqui como discussão de afetividade e sexualidade. Um tema muito importante de ser discutido em todas as épocas, mas hoje nós trouxemos aqui essa afetividade e sexualidade voltada para a juventude. Como nós podemos viver isso. Se você gostou desse vídeo, você já curte o vídeo aí e comenta como você enxerga essa questão da afetividade e sexualidade, como você tem vivido isso, se você discute isso, não.